Eu gostaria de antes reforçar a todos qual foi o nosso critério, quais foram os critérios para a estruturação do painel. Os pré-candidatos à presidência da República do Brasil foram convidados com base em uma matriz elaborada pela equipe do CLP em maio desse ano, que levou em consideração a diversidade de espectro político, a viabilidade de manter a sua candidatura, os resultados nas pesquisas estimuladas e a diversidade de gênero. E, a partir desses critérios, foram convidados os seguintes pré-candidatos: Geraldo Alckmin, João Amoedo, Henrique Meirelles, Marina Silva, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Álvaro Dias e o representante do PT, Fernando Haddad. E confirmaram a participação Geraldo Alckmin, Marina Silva, Henrique Meirelles e João Amoedo. Porém, a pré-candidata Marina Silva, devido a um compromisso em conflito com o nosso painel, infelizmente, cancelou a sua participação. Eu agradeço muito aos pré-candidatos aqui presentes pelo aceite do convite e participação nesta noite. Agradeço também à consultoria McKinsey e ao Todos pela Educação pela colaboração na construção de estudos que apoiaram a construção desse painel. Para mediar esse importante debate, eu convido ao palco a jornalista Thaís Herédia, jornalista econômica, que agora está no My News, primeiro canal de jornalismo do YouTube Brasil. Muito obrigada pela participação e pela sua colaboração, Thaís. E é isso, agora eu vou. Fica à vontade. Vamos começar? Esse é meu? Então, tá bom. Depois dessa apresentação do Nicola, aqui, né, que é meu lugar. A gente tem que ter muita esperança por esse país, né? Mas é vendo o trabalho do CLP, do qual eu tenho um orgulho enorme de contar com a amizade do Felipe e da Ana, para quem eu mando meus super parabéns, agradeço a honra, o privilégio, todos os conselheiros que estão aqui. Maria Silvia, acabei de te ver aí, um beijo. Não, já contaram que você está aí. Bem, é um privilégio, uma honra estar aqui. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante no Brasil, talvez um momento mais difícil da nossa história recente. Pelo que mostrou o Nicola aqui, a gente não tem só que corrigir uma rota para o progresso, a gente tem que estancar a rota do regresso, né? Quer dizer, temos que primeiro parar de ir para trás, e o próximo presidente da República vai ter certamente muito mais desafios do que os que já enfrentaram aqui. Então, muito obrigada a todos. Bem, primeiro eu queria explicar que a curadoria dos painéis, das perguntas, dos temas, a curadoria foi feita pela coordenação do CLP, com o meu apoio, e também com a colaboração dos estudos do Visão Brasil 2030, que a gente viu aqui, da McKinsey, do Educação Já, do Todos pela Educação, além das sugestões que foram enviadas por vários de vocês que estão aqui hoje. A gente vai focar as perguntas nos temas de educação, saúde, desenvolvimento econômico e reformas estruturais, tributária, previdenciária, política e reforma do Estado. Eu, em nome do CLP, quero agradecer a todas as perguntas que foram enviadas. A gente vai tentar compilar pelo menos os temas, a gente já fez isso, já tentou compilar pelo menos os temas que vários de vocês enviaram nas perguntas que a gente vai fazer aqui, tentando contemplar a todos. Então, vamos falar um pouquinho das regras do painel. Cada pré-candidato, que eu vou chamar aqui já, vai ter 2 minutos e 50 para a abertura e para o fechamento do painel. Cada resposta terá 3 minutos. Eu vou ser super chata com o tempo, porque é mais democrático assim e todos podem falar no mesmo tempo as suas ideias. A gente vai fazer aqui, na hora de cada pergunta, eu vou fazer aqui um sorteio para a ordem das respostas. Isso está acertado com a coordenação dos pré-candidatos. E a gente gostaria de sugerir aos pré-candidatos que as respostas fossem focadas muito no como, né? Não só no o quê, porque o quê a gente sabe, né? E a gente tem ouvido os senhores falar, com toda a exposição que foi feita aqui agora,
mas a gente chegou à conclusão de que seria muito importante a gente entender o como, especialmente no momento em que a gente tem um Congresso Nacional com a configuração que está, né, com uma baixa renovação política, com um histórico recente da atuação do Congresso Nacional, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente gostaria de sugerir aos pré-candidatos que falassem bastante dos instrumentos. Precisam não passar pelo Congresso Nacional? Que Congresso Nacional? Maioria absoluta ou não? Dá para ser projeto de lei? Precisa mudar a Constituição? Para a gente entender um pouco da eficiência esperada e dos efeitos esperados da execução das políticas que deverão ser abordadas. Então, é uma sugestão, eu acho que é um pouco a gente quis imaginar, assim, com a cabeça de vocês, que vocês gostariam de ouvir. Eu acho que é importante o Brasil todo entender como fazer uma agenda tão complexa quanto essa que a gente tem para o país. Então, dito tudo isso, vamos começar. Eu quero chamar aqui, então, os pré-candidatos. Henrique Meirelles, que é pré-candidato à presidência pelo MDB. Geraldo Alckmin, pré-candidato à presidência pelo PSDB. E o João Amoedo, que é o pré-candidato à presidência pelo Partido Novo. E aqui está o meu balãozinho das respostas. Essa mesinha para trás. Então, vamos lá. O primeiro tema é o tema da educação. A gente olhou aqui um pouco do triste retrato que a educação brasileira tem hoje. É triste, né? É triste, é mais do que preocupante, é triste mesmo. Olhando o resultado do PISA, já está muito claro que não é um problema de quanto gastamos, né? Eu acho que isso é uma coisa que, se concordamos com o diagnóstico, acho que esse é o primeiro fator. Quase 2 milhões de crianças no Brasil não têm um nível adequado de alfabetização, e apesar desse número, a gente continua gastando mais dinheiro com o ensino superior do que com o ensino básico. Então, diante desse cenário, a gente quer saber, a pergunta é quais são as propostas e os instrumentos, né, de novo focando na história do como fazer, para melhorar a alfabetização do país nos próximos 4 anos. E eu vou emendar nessa pergunta também trazendo o tema de como assegurar a educação profissionalizante de qualidade, que é essa que vai preparar os nossos jovens para esse novo mundo da tecnologia que já está chegando no Brasil. Então, vamos tentar fazer um espectro desde a educação básica até a profissionalizante, tá bem? Então, deixa eu fazer o sorteio aqui. Uma abertura. Obrigada, doutor Meirelles. Me antecipei. Então, não vou nem falar quem foi o primeiro, vou guardar o papelzinho. Desculpem a todos. Então,
Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o sorteio para quem vai fazer a abertura? Ótimo. Então, é o senhor mesmo, ficou em primeiro. Vocês viram que ele não teve influência, né? Então, vamos lá. Segundo, Geraldo Alckmin, e o terceiro, então, Amoedo. Pode começar. Muito obrigado. Eu queria primeiro cumprimentar os organizadores, o Fábio Barbosa, a Maria Diniz e todos os membros do Conselho, cumprimentar também a Thaís, e dizer que eu, juntamente com os outros pré-candidatos, que eu também cumprimento, estou aqui hoje como um pré-candidato do MDB a presidente, e a minha grande questão, a minha abertura não é por que ser candidato, mas é para que ser candidato. Eu me sinto preparado para exercer este mandato e transformar o Brasil. Nós precisamos criar no Brasil, como foi mostrado com clareza, um modelo de crescimento sustentado por vários anos. Para isso, nós precisamos ter uma estabilidade econômica que crie condições para o crescimento e, principalmente, para o crescimento do investimento, que o que vemos que o Brasil está deficiente, está num nível historicamente baixo de crescimento. Então, nós temos que aumentar a taxa de crescimento brasileiro e eu tenho uma história de mostrar resultado nessa área. Eu fui presidente do Banco Central, antes disso fui presidente de uma grande organização financeira internacional, onde eu analisei exatamente esse tipo de questão que foi colocada pela McKinsey, isto é, países que cresceram a renda per capita, países que não cresceram, nível de produtividade que é fundamental. E, a partir daí, eu comecei a aplicar isso quando fui convidado, depois que voltei ao Brasil, depois de eleito deputado federal, mais votado da história de Goiás, eu fui convidado pelo então presidente eleito Lula a assumir o Banco Central. Eu assumi. E, naquele período, foquei no que era o mais importante para o país, que era a estabilidade econômica. O país cresceu durante 8 anos ininterruptamente. Nós tivemos depois um problema com resultados muito graves, voltei convidado pelo presidente Temer e o Brasil voltou a crescer. E é esta a experiência que eu coloco nesse momento à disposição do país. É a experiência de quem pode fazer resultado concreto em todo o país. Em crescimento, geração de emprego, geração de renda, controle de inflação e geração de recursos para investimentos em saúde, educação, vamos depois falar sobre isso, evidentemente, segurança, que também é um tema fundamental para todos os brasileiros hoje. E, finalmente, eu gostaria de reforçar a minha convicção de que precisamos seguir as regras no Brasil, né? E o tempo já esgotou, portanto, considero já encerrada a minha abertura. Obrigado. Agradecer o convite da CLP, Ana Maria, o Fábio Barbosa, cumprimentar a Thaís, nossos pré-candidatos, doutor Henrique Meirelles, João Amoedo, agradecer a presença honrosa de cada uma e cada um de vocês e trazer uma palavra aqui de esperança e otimismo. O Brasil, da década de 30 até a década de 80, foi o país que mais cresceu no mundo. Cresceu, em média, quase 5% ao ano. No começo da década de 70, chegou a crescer 11% ao ano o PIB. Nós éramos um país pobre, rural, com mortalidade infantil de 140 por mil nascidos vivos, expectativa de vida média de 43 anos de idade, e melhoramos. Passamos a ser um país de renda média, a mortalidade infantil veio para 14, a expectativa de vida subiu para 76 e continua subindo, a inflação, que era 3.000%, passou para 3%, nós avançamos.
mas estamos nessa armadilha de renda média. O Brasil ficou caro, perdeu competitividade e precisa de um conjunto, de uma agenda de competitividade para poder crescer. Eu tenho pregado um esforço conciliatório. Nós precisamos pacificar o país. Há também uma crise política, de legitimidade dos poderes, não só do executivo, e todas as vezes que houve um esforço de conciliação, o Brasil avançou. A democracia consolidou-se, a economia cresceu e os avanços sociais foram maiores. Foi assim na redemocratização, fruto de uma conciliação, foi assim na Constituinte Cidadã, foi assim no Plano Real, que estabilizou a moeda. E esse entendimento e rapidez, quem for eleito vai ter quase 60 milhões de votos. Isso é muito forte. Aproveitar isso para, nos primeiros meses, fazer as reformas macro e microeconômicas, as que dependem de mudança constitucional, maioria qualificada, 3/5, 308 votos, e também de legislação ordinária. Eu entendo que esse sentimento de urgência e de rapidez nas reformas vai trazer confiança, e com confiança, investimento, que é tudo que o nosso país precisa. A economia mundial cresce forte, deve crescer mais de 3,5%, há grande liquidez no mundo, e o Brasil, no rumo certo, tem tudo para poder se recuperar e ter um bom ciclo de crescimento sustentável. Boa noite, é um prazer estar aqui. Queria saudar todos os presentes, saudar os companheiros de mesa, agradecer o CLP e dizer que é um prazer a gente estar discutindo as metas, os objetivos, o que precisa ser feito para mudar o Brasil em 2019. Acho que tem muito trabalho pela frente. Na verdade, a grande maioria que me conhece aqui, alguns amigos de longa data, sabem que eu resolvi entrar para a política para justamente acreditando na frase do Einstein ali, que era difícil, insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar os mesmos resultados. Então, eu resolvi sair da zona de conforto, transformar indignação em ação. E foi por isso que a gente começou com um grupo de amigos, um partido político em 2010. E a gente sabia que tinha que fazer tudo diferente. Então, o Novo procurou, primeiro, ter princípios e valores. Segundo, ser o único partido que não utiliza dinheiro público para sua manutenção. Terceiro, é o único partido que faz processo seletivo para os seus candidatos. É também um partido que fará alianças única e exclusivamente baseado nos mesmos princípios, nos mesmos valores e nos mesmos objetivos, e não em função de qualquer outra troca de favor. E, por último, nós acreditamos que é o cidadão com liberdade econômica e um Estado limitado que pode fazer com que o Brasil cresça. Infelizmente, esse é o modelo muito diferente do que nós temos hoje. Nós temos um ambiente que é inóspito para o capitalismo e não é à toa que o Brasil tem dificuldade de prosperar. Eu gostaria de viver num país que fosse seguro, simples e livre, e que dê oportunidade para todos, que de fato a gente tivesse num país onde todos tivessem oportunidade e não apenas um país onde alguns poucos tivessem privilégio, como infelizmente é o que a gente tem hoje. E isso, no meu entender, passa necessariamente pela política. Por isso que nós entendemos que a mudança deveria ser feita pelas instituições, com a renovação das lideranças, e esse tem sido o nosso objetivo. Tem muita coisa para ser feito, mas nós estamos evoluindo bastante. E há uma percepção hoje da grande parte da população no desejo de mudança, de renovação, de pessoas novas na política, de uma maior participação, que é fundamental para a gente mudar esse modelo de Estado que tem aí. Eu entendo que tem 3 grandes eixos onde deveríamos trabalhar. Primeiro é colocar o Brasil na rota do crescimento, de fato. O segundo, nós precisamos unificar a sociedade brasileira. Ao longo dos últimos anos, o povo brasileiro veio sendo muito dividido, o tal famoso nós contra eles. E terceiro, a gente tem que mudar de fato esse modelo de Estado, que tira a liberdade das pessoas, infelizmente perpetua uma classe política que faz com que a gente tenha pouca representatividade e pouca chance de alternância de poder. É nisso tudo que eu gostaria de trabalhar, e eu sou muito otimista, porque afinal de contas nós temos um Brasil com inúmeras dificuldades, como foi mostrado aqui pela Nicola, mas nós temos um país rico em recursos naturais, com um povo trabalhador, empreendedor,
criativo e com disposição para a mudança. E o que eu entendo que nós precisamos hoje são duas coisas: lideranças que falem a verdade, que inspirem pelo exemplo, que tenham equilíbrio e coragem para fazerem as mudanças, mas eu não acredito em salvadores da pátria, e nós precisamos de uma população que participe. Acho que aqui todos são formadores de opinião e devem, de fato, se envolver na política. É só assim que a gente conseguirá fazer as mudanças tão necessárias para deixar um país melhor para as próximas gerações. Era isso. Muito obrigado. Bem, não preciso repetir a pergunta, né? Sobre a educação, já vou fazer o sorteio olhando para cá, para não ler o papelzinho. Então, a gente começa com o senhor, pré-candidato Geraldo Alckmin, depois o João Amoedo e, finalmente, o senhor Henrique Meirelles. Olha, foi muito bem colocada aqui na exposição da McKinsey a prioridade que deve ser dada à educação básica, e especialmente à primeira infância, 0 até 6 anos de idade, e o ensino infantil. Há um estudo que mostra que se nós crescermos 50 pontos no PISA, que é o Exame Internacional de Leitura e Interpretação de Texto, Matemática, Ciências, 50 pontos no PISA, na educação básica brasileira, 1% do PIB, em caráter permanente, pelos ganhos de produtividade. Então, toda a prioridade à educação básica, ensino infantil, que não é universalizado, porque creche 0 a 3 anos, a meta não é universalizar no curto prazo, mas pode ser muito expandido a creche escola. São Paulo, nós fizemos pela primeira vez, o governo do Estado, que nunca investiu no ensino infantil, porque é de responsabilidade das prefeituras, nós criamos um programa de creche escola, 0 a 3 anos creche, 4 e 5 anos EMEI. A criança que faz a EMEI, 4, 5 anos, ela vai entrar no primeiro ano do ensino fundamental praticamente alfabetizada. Melhorar a qualidade do ensino fundamental, de 6 a 14 anos. O ensino médio foi feita uma reforma correta, porque no mundo inteiro o problema é evasão escolar, tornar a escola mais atrativa, e a reforma do ensino médio separou praticamente metade igual, e a outra metade, 1.400 horas aula, aí o aluno pode escolher, quero fazer um curso técnico, quero ter uma outra habilidade, ele fica mais atrativo o curso. Nós vivemos num mundo muito rápido. São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. O cortador de cana acabou. Você não pode queimar, tudo mecanizado. Desapareceu o cortador de cana e nós criamos um curso em Pompeia, na FATEC, Faculdade de Tecnologia, de tecnólogo em mecânica de agricultura de precisão. Então, os empregos aparecem, desaparecem numa velocidade impressionante. A educação básica é fundamental e nós pretendemos, como fizemos em São Paulo, uma grande expansão do ensino técnico e tecnológico voltado à vocação econômica de cada região. Às vezes estamos formando pessoas para um emprego que não existe e faltam recursos humanos em áreas essenciais, especialmente no mundo onde tecnologia de informação é tão rápida. E uma grande valorização dos professores, tornar a carreira do magistério extremamente atrativa. Certamente a educação é algo fundamental, né? Nós precisamos, de fato, formar cidadãos competentes e, principalmente, eticamente responsáveis. E no Brasil os indicadores são péssimos, como mostrados aí pelo Nicola, e teve um que recentemente eu vi que me chamou a atenção. O PISA, pela primeira vez em 2015, fez um teste para medir a capacidade dos alunos trabalharem em grupo, capacidade colaborativa, que eles entendem que isso é fundamental para as novas profissões. E o Brasil, entre 70, ficou em 64. Eu acho que na apresentação fica claro 3 eixos que eu gostaria de trabalhar. Primeiro eixo, a gente tem uma prioridade invertida.
como já foi dito, se coloca muito mais dinheiro no nível superior, 3 vezes o gasto por aluno do que no nível básico e fundamental. Então, a gente precisa inverter essa prioridade, colocar, de fato, mais recursos na primeira infância, no ensino básico, que é dali que você está formando, inclusive, as habilidades cognitivas de todas as crianças e faz com que você tenha, depois, um crescimento razoável. Entretanto, indo para o segundo eixo, fica claro também que o problema não é só de dinheiro, porque o Brasil investiu mais e, mesmo assim, andou para trás no ranking do PISA. Nós temos um problema de gestão das escolas, né? E isso passa, algumas sugestões que nós gostaríamos de implementar. Primeiro, eliminar a colocação de diretores por indicação política. Hoje, aproximadamente 50% dos diretores de escolas públicas são indicações políticas, né? Então, nós entendemos que poderíamos usar o IDEB, por exemplo, como para a distribuição dos recursos do IDEB para incentivar que as indicações sejam técnicas e não políticas. A outra coisa, fazer parcerias com escolas privadas para a gestão das escolas públicas. Gostaríamos também de testar pelo menos um sistema de vale educação, para permitir que os mais pobres pudessem colocar os seus filhos nas escolas privadas, dar essa oportunidade a eles também. Então, na parte de gestão, seria isso. E, por último, é fundamental, de fato, melhorar a atratividade e a qualificação do professor brasileiro. A gente teria que ter melhores condições, o nível salarial, de novo, no ensino básico é muito diferente do ensino superior, muito abaixo do que a média dos demais países, então a gente deveria melhorar isso para atrair gente de melhor qualidade. E tem um dado fundamental, que é a questão do currículo do professor. No Brasil, hoje, 2/3 da cadeira dos professores está ligado a ensinamentos teóricos sobre educação, e apenas 1/3, na verdade, é metodologia de ensino. Quando você pega Singapura, que é o primeiro do ranking do PISA, é exatamente o contrário. 90% do currículo do professor está ligado à metodologia de ensino, como ensinar, e apenas 10% à parte teórica. Então, acho que isso nos dá uma pista muito grande de onde a gente deveria atuar. Então, só confirmando, eu trabalharia exatamente nesses 3 eixos. Inverter as prioridades, melhorar a gestão das escolas e valorizar e mudar o currículo dos professores. Eu entendo que esse é o caminho para, de fato, a gente começar a ter uma escola de qualidade e não apenas ficar inaugurando escolas, né? Acho que esse seria o processo fundamental. Singapura é um exemplo, tal qual outros países que foram mostrados, mas Singapura é um exemplo impressionante. Um país pequeno, que é um modelo de crescimento. Eles tinham uma renda per capita que era, na década de 60, equivalente aos estados e às regiões mais pobres do Brasil. E, com o tempo, foram crescendo, e hoje tem uma renda per capita que se aproxima dos países mais desenvolvidos, das nações ricas no mundo. Eu estive em Singapura e conversei com aquele que foi o presidente e fundador do país, já tem muitos anos, mas ele já estava no poder há muito tempo, depois se aposentou, mas continuou muito influente. E eu perguntei a ele quais são as 3 coisas mais importantes que ele tinha feito em Singapura, que tinha permitido esse salto de desenvolvimento. Ele falou: primeiro, investimento em educação. Segundo, investimento em educação. Terceiro, investimento em educação. Então, este foi o salto. E como fazer isso? Pesquisas mostraram claramente que cerca de 5 a 6% do PIB é investido em educação no Brasil, que está em linha com a OCDE. O problema é, como já foi mencionado, inclusive mostra a McKinsey, a qualidade. E aqui tem um dado impressionante, quer dizer, a grande capacidade das pessoas aprenderem se define entre 0 e 5 anos de idade. Portanto, nós temos que investir começando nas creches, principalmente para aquelas mães que trabalham, principalmente visando diminuir a desigualdade no país e criar uma força de trabalho a longo prazo mais qualificada. Para isso, eu proponho a criação do PROUNI para creches, viabilizando crianças de famílias mais pobres de terem
também uma educação de qualidade. Segundo, sim, priorizando a educação de base, mas valorizando o desempenho. E o governo federal deve, sim, fazer repasses para o ensino municipal, porque quase 70% das crianças brasileiras estão em escolas municipais, mas medindo desempenho. Quanto maior o repasse, como resultado do melhor desempenho daquelas escolas. E isso é absolutamente fundamental. Terceiro, certamente, aí ensino profissionalizante, não tem dúvida, mas visando, em última análise, o resultado concreto. E é exatamente isso que nos propomos a fazer. E, finalmente, acabar, sim, com a ideologização do ensino. Não é só na escolha dos professores ou diretores, não, mas principalmente nos currículos e no que é ensinado. Portanto, temos que cobrar desempenho concreto. Bem, os três pré-candidatos passaram rapidamente pelo tema do preparo dos professores, que é o tema da próxima pergunta. Esse sistema todo funcionaria melhor, certamente, claro que com as prioridades corretas, mas também com a capacitação dos professores, né? Mas, além da capacitação dos professores, tem uma questão que está de fundo aí, que é motivação. A participação dos jovens que estão entrando na faculdade, nos cursos de pedagogia, tem caído cada vez mais. Quem quer ser professor no Brasil? Então, tem uma coisa de preparo, sim, mas tem uma coisa também de plano de carreira, né? De estímulo e plano de carreira. Então, esse é o tema da terceira pergunta, de como é que os senhores vão fazer para transformar ou para refazer esta profissão ser atraente. Deixa eu fazer o sorteio aqui. Primeiro, de novo, o senhor Geraldo Alckmin. Ixi, mesma... O senhor está gostando, né? Então, por favor. Olha, sobre a capacitação dos nossos professores. Eu acho que nós já demos um grande passo universalizando o acesso no ensino fundamental e médio. Nós temos até mais vagas do que alunos. Eu até sou otimista com a questão da educação, porque estão diminuindo o número de alunos e o per capita se mantém. Então, no caso de São Paulo, nós investimos, o único estado brasileiro que investe 30% em educação, fora o 1% da FAPESP, que acaba indo muito também, no caso, para a educação superior, para as universidades. Nós tínhamos 5 milhões de alunos no estado de São Paulo. Hoje nós temos 3,8 milhões de alunos. O ano que vem vai ter menos, em razão da mudança demográfica. O Brasil, que era um país jovem, hoje é um país maduro, caminhando para ser um país idoso. Então, nós vamos ter menos crianças, menos alunos, vamos ter um per capita muito melhor. E aí não há dúvida que a questão da formação dos professores, do estímulo, é fundamental. Nós temos uma experiência aqui em São Paulo de meritocracia. Então, nós pagamos um bônus para o professor, além do que ele recebe na sua carreira, proporcional à assiduidade, os professores que não faltam, assiduidade, a diminuição da evasão escolar, então, os alunos que não abandonam a escola, e o resultado do SARESP, que é o nosso sistema de avaliação aqui do Estado. De acordo com isso, o diretor, os professores, os funcionários da escola recebem um bônus, um estímulo financeiro. Então, acho que nós devemos sempre estimular a meritocracia e resultados. O Brasil é o país da regra, não é o país do resultado. É um grande cartório, grande cartório. Então, desse o município de São Paulo foi punido porque investiu 24,8% em educação e tem que investir 25%. Só que ele tem um dos maiores IDEBs do Brasil. O IDEB ser bom não tem importância, ou ser ruim.
O importante é ter que investir os 25%. É preciso mudar essa concepção. A outra, nós inovamos na questão do diretor de escola. O diretor é concurso público. Ele não pode ser diretor a não ser por concurso, ele é efetivo. Só que nós não efetivamos, ele tem um período de adaptação, de avaliação. Ele só será efetivado se realmente ele cumprir aqueles objetivos de liderança junto à escola para poder melhorar a escola. Aliás, o diretor faz toda a diferença na escola, por isso o novo projeto que aprovamos. Thaís, eu acho que na parte da atratividade do professor, acho que são questões simples, né? Mas de complexa implementação. Quer dizer, o primeiro, no fundo, é melhorar a remuneração. Isso passa por uma melhor remuneração fixa e, certamente, uma remuneração variável baseada no mérito. A segunda condição, que também me parece ser muito importante, é as condições de trabalho. No Brasil, hoje, até com essa escalada da violência, alguns professores têm dificuldade até de acessar as escolas e trabalhar. Como carioca, tem situações várias no Rio que fica muito claro isso. Então, a gente precisa melhorar a condição de trabalho do professor. Terceiro, de fato, a qualificação do diretor faz diferença. Você ter um líder que te inspire, que te oriente e que seja alguém técnico de fato. Um outro aspecto que me parece importante, que seria fundamental a gente reverter muitas coisas que têm sido feitas nessa linha, é o seguinte: vários programas interessantes de educação, quando há uma mudança de governo, são descontinuados. Então, você tem iniciativas interessantes traçadas, implementadas por algum governo, que quando há uma mudança para um governante de outro partido, parece que não se quer deixar um legado daquele anterior e muda-se tudo. Então, essa descontinuidade é muito ruim, a gente deveria acabar com isso também. Então, acho que essa conjugação de fatores deveria ser suficiente para atrair profissionais realmente melhorando o salário, que hoje, no nível básico, comparado com países semelhantes ao do Brasil, está abaixo, né? E só para aproveitar um tempinho, acabei não tendo a oportunidade de falar do ensino profissionalizante. Eu entendo que precisa haver uma maior integração entre a demanda das empresas e o que é formado nos ensinos, no curso profissionalizante. Basicamente, por exemplo, no Pronatec, 40% dos formandos não vão trabalhar na área onde eles estudaram. Quer dizer, há uma grande dissociação entre o que pedem as empresas, o que pede o mercado e que tipo de formação está sendo feita. Isso, no fundo, acaba tendo contribuído para a evasão muito grande durante os cursos. Então, é fundamental ter um alinhamento maior aí de mercado com a formação para que, de fato, a gente possa ter eficiência nesse processo. Basicamente isso. Obrigado. Eu vou ter o tempo do João também? Tudo bem. Obrigado. O ponto fundamental é nós definimos muito bem quais são os resultados esperados. E, definido isso, que um critério importante e interessante é exatamente essa medida do PISA, por exemplo, onde nós vamos medir o resultado de cada área, de cada escola, especificamente, e de cada estudante. E aí, nós temos experiências muito importantes no Brasil. Existe uma frase, né, que eu concordo, que é a primeira vez que eu ouvi, eu concordei já há muitos anos, que não se deve apenas aprender com os próprios erros, mas também aprender com os erros dos outros. E isso é uma coisa que nós, no Brasil, precisamos exercitar cada vez mais. Mas tem algo também muito importante, aprender com os acertos dos outros, não ficar só concentrado nos nossos próprios acertos. Por exemplo, se nós olhamos no Brasil, como exemplo, sem falar de outros países, nós vamos ver exemplo de sucesso. Por exemplo, temos que reconhecer o Estado do Ceará. O Estado do Ceará é um exemplo de sucesso na educação, né? Exatamente, não só pela questão da meritocracia, mas pelo investimento na formação do professor e também no cumprimento do desempenho do aluno, porque quando eu mencionei, inclusive, a questão ideológica no ensino, isso é muito importante. No Brasil, nós criamos um sistema
onde o estudante tem o direito de progredir, no sentido de ser promovido, né, passar de ano. Eu acho que não. Ele tem o direito de aprender, mas para isso ele tem que estudar, para isso ele tem que cumprir o seu papel. O professor também tem o direito de ensinar, de ter um bom salário, e, aliás, é fundamental. Nós temos que aumentar, inclusive, a remuneração dos professores, não tem dúvida. Mas nós temos também que cobrar o desempenho. E isto é que é fundamental. E dar as condições. Se nós vamos cobrar o desempenho, nós temos que dar as condições. Não só condições materiais nas escolas, de investimento, etc., mas condições de treinamento. Treinamento para os professores, para que eles possam desempenhar. E isto vem de um dado que eu acho também fundamental, é a capacidade dos municípios, do Estado e da União de investirem. E, para isso, é bom lembrar, é preciso crescer a arrecadação pública. E, para crescer a arrecadação pública, é necessário, sim, haver crescimento. E, com o crescimento, aí sim, nós vamos ter o crescimento da arrecadação municipal, estadual e federal. Este é um aspecto fundamental que eu gostaria de deixar frisado, porque isso sim vai elevar o nível de ensino no país com a conjugação de todas essas condições. Obrigada. No ponto da educação. Obrigada. Começou no 2, mas tudo bem. Não, a gente contou o tempo aqui. Pode deixar que está tudo certinho. Bem, nós vamos mudar de tema agora, vamos passar para gestão de pessoas no setor público, que também é bastante complexo. Aqui tem uma pergunta feita por convidado, que a gente aproveitou para reunir também outras ideias. O contexto é um contexto de um sistema político, de um modelo de presidencialismo de coalizão, um sistema político como a gente conhece aí, em que o loteamento de cargos, a distribuição de cargos, né, dos serviços públicos, em todas as esferas, é a prática mais do que comum. Então, a pergunta é, como mexer, né, como melhorar a ferramenta de gestão das pessoas no serviço público, enfrentando este sistema, enfrentando este modelo, buscando a eficiência do serviço público, né, do servidor público que está lá para servir ao país e não a um partido, e não a quem lhe indicou. Então, como é que você alcança, por exemplo, a governabilidade com o Congresso Nacional, mexendo nesses vícios aí de cooptação dos agentes, inclusive nas empresas públicas? Eu vou fazer o sorteio agora. Agora o senhor é primeiro, doutor Meirelles. Doutor Alckmin, segundo, e João, terceiro. Por favor. Pois não, obrigado. Nós temos aí duas questões fundamentais que nós temos que enfrentar nisso. A primeira é exatamente a questão dos dirigentes. Começar a administração do setor público olhando como são escolhidos os dirigentes das instituições. E aqui eu gostaria de usar o exemplo concreto que nós aplicamos na Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é uma entidade que tem sido, de fato, resultado de muitos problemas, né? E isso tem sido enfrentado, mas terá que ser enfrentado ainda no futuro. A principal coisa fundamental que nós fizemos foi uma mudança na estrutura de funcionamento da instituição, mas principalmente na definição do processo de escolha dos seus dirigentes. E, para isso, foi definido que o vice-presidente, ao invés de ser escolhido pelo presidente da República, com critérios, muitas vezes, políticos no passado e com resultados conhecidos, que não foram bons, devo dizer, estabeleceu-se um sistema onde o dirigente tem que ser escolhido por critérios profissionais, de experiência, de resultado, de integridade, e selecionado por uma empresa de seleção de executivos internacional que leva as indicações ao conselho da instituição. E o conselho, formado também de profissionais independentes, vai escolher o vice-presidente ou o diretor da instituição. Isso no nível de direção. Mas nós temos um outro problema base também do setor público, que tem que ser enfrentado, que é a questão do corporativismo. Isso é fundamental. Quer dizer,
Hoje, o gestor ele enfrenta um problema concreto, que é um determinado segmento, a categoria profissional de determinados setores do serviço público, que colocam o seu interesse fundamental no aumento, seja dos próprios salários, seja dos seus benefícios, etc., não necessariamente vinculado ao desempenho. E esta é uma questão fundamental. E usam do poder do cargo e do poder da sua corporação, portanto, da sua categoria, como capacidade de mobilização, para definir os seus privilégios de cada um, privilégio pessoal. E é uma negociação duríssima que se faz e que tem que se enfrentar. Portanto, nós temos que quebrar essa estrutura. Aí sim, essa palavra que está sendo usada aqui bastante, mas é uma boa palavra, que é a questão da meritocracia, gestão por resultado, também aplicado ao setor público. E isto é absolutamente fundamental, porque senão nós vamos ficar prisioneiros do corporativismo do setor público. Obrigado. Olha, eu entendo que a reforma do Estado ela é essencial. Então, o primeiro item, privatização. Nós temos quase aí perto de 146 empresas estatais, vai desde a TV do Lula, que não tem audiência nenhuma, mas está aí gastando dinheiro público, desde o Trem-bala, que também não existe, mas está aí, também é estatal. Então, um grande programa de privatização. Dentro desse programa de privatização, o Estado não empresário, mas o Estado planejador, regulador, fiscalizador, as agências reguladoras a 1.000 quilômetros de distância dos partidos políticos. Elas precisam ser profissionalizadas. São agências de Estado, que ultrapassam, inclusive, o mandato do governante. A terceira, diminuído o tamanho do Estado para caber no PIB e não ter um Estado empresário, e aí redução de ministérios, autarquias, fundações, todas as estruturas, redefinir as carreiras de Estado. As carreiras de Estado devem ter estabilidade. As carreiras que não são de Estado não devem ter estabilidade. E a quarta são outros modelos de gestão. Vou dar um exemplo aqui paulista. Nós fizemos aí 18 hospitais novos. Nenhum tem funcionário público. Há uma grande diferença entre o estatal e o público. O importante é que seja público. Gratuidade, equidade, universalidade. Mas o gerenciamento pode ser privado. Então, as OSs, as organizações sociais, o mais bem avaliado hospital do Brasil público é o ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. É uma OS. Então, nós temos um grande debate aí com a esquerda, porque eles entendem que tem que ser estatal. Nós entendemos que tem que ser público. A nossa rede de restaurante Bom Prato, área cultural, área social, todos os AMEs não tem um funcionário. É o serviço de saúde mais bem avaliado do Estado. Rede Luci Montoro. Além das OSs, um outro passo, PPP. Fizemos 3 hospitais que o setor privado constrói, equipa e opera durante 20 anos. Segurança, alimentação, manutenção de equipamentos, toda a chamada bata cinza. Eu até quero agradecer, acho que está aqui presente, a doutora Ana Carla Abrão, que está nos ajudando nessa questão da reforma do Estado. Eu acho que essa é uma das questões centrais, que é o que a população quer. Um Estado eficiente, que funcione, preste bons serviços à população e onerando menos o contribuinte. Thaís, acho que só para facilitar, acho que um pouco como o Meirelles fez, dividir aí o problema em 2 grupos. Eu acho que a gente tem o grupo dos funcionários públicos, que nos últimos 10 anos tiveram aí uma média anual de 3,5% de aumento ao ano, enquanto que o PIB cresceu 2,4%. E a gente tem, até por um estudo do Banco Mundial, que mostra que os funcionários no nível federal
ganham, na mesma função, comparado com a iniciativa privada, 67% a mais. Então, claramente, a gente tem uma distorção de valores aí que precisa ser corrigido, né? Estabelecendo, de fato, um sistema meritocrático e implementando o artigo 41 da Constituição, que não foi regulamentado ainda, que prevê que você pode, de fato, fazer uma avaliação dos funcionários e, dependendo da avaliação, demiti-los, né? Eu acho que isso é um respeito com todo cidadão que é pagador de impostos, tem que ter um bom serviço, os bons funcionários têm que ser premiados e os ruins têm que ser substituídos. Então, acho que nesse segmento é um pouco mais fácil. Agora, me preocupa muito as nomeações dos principais dirigentes. A gente falou aqui, vimos os números da saúde, certamente vamos debater sobre isso, mas me preocupa a gente querer melhorar a gestão da saúde, quando o ministro da Saúde era um ex-presidente da Caixa e foi nomeado por conta de uma indicação política. Então, esse é um problema que começa nas campanhas eleitorais. Ou a gente passa a fazer coligação com o cidadão e não assume compromissos com partidos políticos que querem se perpetuar no poder, ou, ao chegar no poder, as pessoas não terão independência para fazer essas mudanças que são necessárias. Então, esse é um alerta que eu faço e eu tenho muita dificuldade E aqui a gente tem que ser sincero nas nossas colocações. Eu tenho muita dificuldade de ver partidos que aparelharam as agências reguladoras, que estão no poder há muito tempo, usando a máquina partidária única e exclusivamente para fazer um loteamento do nosso país, e por isso as coisas não funcionam, estarem dispostos a fazer essa mudança. Então, nós, como pessoas que querem, de fato, fazer a mudança no Brasil, temos que ter independência para chegar lá, poder privatizar as empresas, para não ter ninguém que diga que não pode privatizar o Infraero, para não ter alguém que vai pegar o Ministério dos Transportes e ter poder sobre ele nos últimos 10 anos, isso faz com que a gente acabe tendo greve de caminhoneiros e fique reféns do transporte. Então, isso é fundamental, a gente precisa ter essa autonomia. Então, acho que cabe a cada um aqui que tem as melhores das boas intenções, mas ter coragem para colocar o cidadão para participar do processo e deixar essa turma que trouxe o país do jeito que está, que, na verdade, colocou o Brasil nessa situação tão lastimável que nós temos hoje, para fora do processo. Porque, senão, ao chegar lá, chegarão com dívidas e será muito difícil implementar as mudanças para mudar esse processo. E, na medida em que você não tem uma boa liderança em cima, certamente a sua equipe será debilitada. Você não conseguirá atrair gente boa, atrair gente competente, e quem vai pagar a conta disso é o cidadão com péssimo serviço público, que é o que nós temos hoje. Acho que, então, por aí, a gente tem que começar a mudança. Vamos falar de saúde agora. O Brasil é o único país do mundo que tem a chamada tripla carga na saúde, em que ele enfrenta taxas altíssimas de doenças crônicas, epidemias e mortes externas, que são mortes por homicídio ou as mortes do trânsito, por exemplo. Esse cenário faz com que todo o sistema seja extremamente sobrecarregado e com uma séria dificuldade de atender às demandas da população. Como é que se reverte essa situação partindo do SUS, né, que é esse sistema unificado e que é reconhecido pela sua excelência e eficiência? Vou fazer o sorteio. Primeiro, doutor Meirelles. O pré-candidato João Moedo e depois doutor Alckmin. Obrigado. Definindo, então, estes três aspectos, né? Começando com assistência de saúde. A primeira medida que deve ser tomada é usar todos os recursos disponíveis hoje na tecnologia, visando melhorar o atendimento de saúde. Como? Por exemplo, a criança, quando nasce, poderia receber e vai receber, na medida que o país caminha nessa direção, um cartão eletrônico com todos os seus dados. A partir daí, a vida toda vai, a cada consulta médica, a cada tomada de sangue ou qualquer coisa para um exame, todo o resultado ser registrado eletronicamente. De maneira que, quando a pessoa vai a um médico, já existe ali um prontuário completo da saúde desde que a pessoa nasceu. E isto eletronicamente. É um sistema viável, é um sistema que é possível implantar
e o sistema eletrônico, hoje, do governo federal, permite isso com celeridade. Outra coisa, você pode ter a interligação eletrônica do serviço do pequeno posto de saúde no interior ao grande hospital de São Paulo, por exemplo. E isso permite com que os exames sejam processados de uma forma centrada e o próprio diagnóstico seja colocado de uma forma também com todas as informações, não só do que existe de mais moderno, mas também do histórico do paciente, tudo disponível ao médico. Isso é na questão da assistência de saúde. A questão da segurança, e você mencionou homicídios, colisões e etc., de fato, isso aí afeta a expectativa de vida, não há dúvida. Então, nós temos que assegurar a segurança. Para isso, assegurar a segurança, né? É uma boa expressão. Portanto, nós temos aqui que melhorar o nível de equipamento das polícias, de treinamento dos policiais, de policiamento de fronteiras, em resumo, um serviço de inteligência unificado federal, além do crescimento econômico, que vai permitir a todos os estados equiparem eficientemente as suas polícias. E, finalmente, o terceiro ponto que você mencionou, a questão das endemias, né? E aí é saneamento, prevenção, além de vacinação em massa e etc., mas assegurar que a população não tenha a propagação de doenças como ocorre hoje em muitas regiões do Brasil, ou mesmo nas regiões mais desenvolvidas, onde nós temos a propagação endêmica de doenças que, de fato, combater os efeitos disso é ineficiente. Então, nós temos que conjugar esses três aspectos. Obrigado. Eu, novamente, acho que no SUS a gente tem o mesmo problema de gestão de outras áreas do setor público, né? E, como eu falei, a primeira coisa seria colocando aí um ministro da Saúde que entenda de educação, que entenda de saúde, entenda de gestão. Recentemente, o Banco Mundial também soltou um estudo mostrando que existe uma economia que poderia ser feita de 16,5% no orçamento de 300 bilhões de reais da saúde. Quer dizer, é muito dinheiro que poderia ser realocado na saúde. Quando a gente vai para a gestão do SUS, o que a gente vê é o seguinte: é muito disperso as responsabilidades entre estados e municípios, então a gente deveria ter maior autonomia dos gestores, regulamentar as organizações sociais de saúde para fazerem a gestão dos hospitais em alguns casos, que isso ainda tem uma resistência grande. A gente deveria também poder terceirizar a gestão de alguns hospitais para a administração privada. Outra coisa que a gente seria favorável é transformar o consórcio de municípios. É algo que já está funcionando em alguns estados, onde você junta alguns municípios, com isso você consegue ganhar escala e fazer hospitais um pouco maiores, que, consequentemente, conseguem dar um atendimento mais interessante. Isso tem funcionado, também melhoraria a gestão dos hospitais, né? E ter os médicos participando também dentro do processo e a validação e a averiguação também dos dados, do que está sendo feito, do desempenho de cada unidade. E aí, indo para a tecnologia, aí talvez, sem dúvida, eu acho que o pessoal da Mackenzie, o Nicola apresentou isso, tem muita coisa a ser feita. Primeiro, certamente, o prontuário eletrônico, para ter o histórico das pessoas, ter o que já foram feitos de exames, para você não ter que refazer essa quantidade enorme de exames. Outra coisa, atendimento via telefone. Na Inglaterra, hoje, 60% das consultas iniciais são feitas por telefone e é feita uma primeira triagem. Então, esse é um modelo que a gente poderia copiar. Outro ponto interessante é a utilização da telemedicina, que hoje é muito utilizada também. A gente já tem tecnologia para isso, mas o que acontece? A legislação brasileira, alguém que está em Aracaju e quer fazer uma consulta com um médico aqui no Sírio-Libanês, ele tem que ter um médico do lado dele lá em Aracaju, porque a legislação exige. Então, tudo isso dificulta o processo, a gente deveria mudar essas coisas, né? Então, acho que se a gente conjugar, de fato, a melhoria da gestão, capacitação das pessoas com a tecnologia, já teríamos um grande avanço. E aí, por último, dá para se trabalhar muito na prevenção, através de clínicas de família, justamente para impedir que as pessoas precisem ir para o hospital e reduzindo, consequentemente, o custo de atendimento. Na tecnologia, ainda só para fechar, hoje praticamente todo brasileiro tem um celular, né?
E por que não fazer as marcações via SMS, não precisa ir para a fila, e as filas também deveriam ter um atendimento não por ordem de chegada, mas por ordem de prioridade. Então, são pequenos detalhes, pequenas coisas que não custa importar tecnologia, importar conhecimento do que já está sendo bem feito em outros lugares do mundo e mesmo na iniciativa privada para melhorar a gestão pública. Eu entendo que não há dificuldade, é só querer ter disposição e gente para fazer. Obrigado. Olha, nós demos um salto extremamente importante. Em 1940, era 43 anos a expectativa de vida média, ela quase dobrou. A mortalidade infantil, 140, baixou para 14. O que fez esse salto? Primeiro, água tratada, saneamento básico. A água, 70% do corpo humano é água, era um dos principais veículos de doença. Então, primeiro item, saneamento básico. Nós temos regiões do Brasil que 70% da população não tem coleta de esgoto. E investir em água e esgoto é muito emprego, construção civil. Você previne doença, melhora a saúde, melhora o meio ambiente e gera muito emprego. Segunda coisa que mudou a saúde no mundo foi vacina. Em 1918, 300 mil brasileiros morreram de gripe espanhola. Inclusive o presidente da República. O presidente Rodrigues Alves morreu entre a eleição e a posse de gripe espanhola. As vacinas mudaram o mundo e nós podemos dar mais um salto. O Instituto Butantan, que é o maior instituto soroterápico da América Latina, está desenvolvendo a primeira vacina do mundo tetravalente, com apenas uma dose. E depois vai colocar também o Zika vírus, será pentavalente. E a terceira, antibiótico. As pessoas morriam de moléstia infecciosa. O antibiótico mudou as novas moléculas, o avanço da química, os novos fármacos. Nós estamos frente agora a um país que vai ser idoso. A primeira causa de morte, coração e grandes vasos. A segunda, câncer. Hoje, em 10% dos municípios brasileiros, o câncer já é a primeira causa de morte. É doença do idoso. Quanto mais idade a pessoa tem, maior a incidência de câncer. É evidente que vai crescer. E nós temos que trabalhar em rede. Então, criamos a rede Hebe Camargo aqui em São Paulo. Aonde você identificar um caso, você tem diagnóstico precoce, você trata rapidamente e recupera a saúde, porque é uma doença curável. A terceira não é doença, é acidente, é tiro. São Paulo eram assassinadas 13 mil pessoas por ano. Reduzimos para 11, 9, 7, 5. Ano passado foram 3.503. E acidente rodoviário. Hoje é 2 vezes mais perigoso andar de carro ou andar de moto no estado de São Paulo do que o risco de um homicídio. E, finalmente, uma palavra sobre dependência química, que é o grande problema do jovem. O Brasil não é mais passagem, é o maior consumidor do mundo de crack e de cocaína. Então, tem que ter saúde pública, você oferecer ao jovem para ele sair da dependência química. Então, uma grande rede de atendimento aos dependentes químicos. Bem, obrigada. A gente vai entrar agora no vespeiro. Não tem as pautas bombas? Então, agora nós temos os temas vesperos do debate de hoje, começando pela reforma política. A reforma política, assim como a reforma tributária, a própria reforma do Estado, que ganhou mais espaço recentemente, mas a gente fala dela há muito tempo. Mas a reforma política sempre foi apontada, inclusive por vários dos líderes empresariais que estão aqui, como uma reforma absolutamente mais do que necessária, essencial, para estabelecer um sistema político no Brasil, no mínimo mais eficiente. Não vamos nem falar de outras questões que podem ter um caráter mais subjetivo, mas no mínimo mais eficiente. Então, diante da pauta que o Brasil tem, né, desde ontem, com todas as reformas que estão aí, a gente vai chegar no tema delas já já. Qual é a prioridade da reforma política no governo que os senhores possam conquistar aí na eleição? Ela vem antes ou ela vem depois dessa pauta urgente?
esse debate vem antes de ganhar o apoio do Congresso e aproveitar esse apoio para fazer as reformas necessárias, ou ele caminha junto, ou ele vem antes, e sim, qual é o modelo básico aí de reforma política que os senhores defendem? O senhor vai primeiro, doutor? Doutor Henrique Meirelles fica de fiscal. O João, depois o senhor. Olha, há um princípio em medicina que diz sublata causa, toritur effector. Suprima a causa, que o efeito cessa. Olha como a política piorou. Quando o governador Montoro foi eleito, primeiro governador eleito em São Paulo, eu era deputado estadual, fui eleito deputado estadual, 1982. A Assembleia Legislativa tinha 84 deputados estaduais. O nosso partido elegeu 42 deputados. Você governava com um partido, um. O Montoro não montou um secretariado, ele montou um ministério verdadeiro. A maioria das democracias do mundo, você com 2 partidos, no máximo 3, você tem 70% dos votos do parlamento. Desse eu fui no município que tem 11 vereadores, tem 11 partidos, cada um é dono de um. É ingovernável. Na Câmara Federal tem 27 partidos políticos. Como é que pode governar? Essa multiplicidade de partidos, esta fragmentação da representação partidária põe em risco a governabilidade. Então, foi aprovado corretamente, já vai valer na próxima eleição municipal em 2020, a proibição de coligação proporcional. Não pode mais pegar carona. O partido tem que fazer o seu quociente para poder eleger. A outra cláusula de desempenho, que não tem sentido você ter uma multiplicidade dessa de partidos. Aliás, quero dizer que o Poder Judiciário tem responsabilidade nisso, porque foi ele que derrubou a cláusula de barreira e foi ele que disse que para partido novo tinha portabilidade. Você levava dinheiro e levava o tempo de televisão. A outra é a forma de escolher. No mundo inteiro, ou é parlamentarismo e é lista partidária, ou é presidencialismo e é voto distrital ou distrital misto. Aqui um deputado tem que ter voto no estado inteiro. 45 milhões é corporativismo puro. Só tem uma maneira da pessoa se eleger deputado. Ou está na telinha, é Tiririca, é Clodovil, é Celso Russomano, tem que estar na telinha, tem que estar na televisão. Ou corporativismo, tem que pegar uma instituição e ele vai lá defender aquela instituição. Eu sou voto distrital. O vizinho fiscaliza, sabe você, filho de quem é, onde é que mora, participa do mandato. Thaís, eu entendo que a gente tem que ser bem claro na proposta de reforma política. E certamente a gente tem um problema hoje, porque nós temos 35 partidos políticos, a grande maioria da população não se sente representada por nenhum deles e a tendência de que haja uma renovação muito pequena. Quer dizer, o sistema tem alguma coisa muito disfuncional, né? E eu entendo o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa fazer, fortalecer os partidos. É através das instituições democráticas que você faz a mudança que precisam ser feitas, né? E como é que a gente fortalece os partidos e elimina essa quantidade enorme de partidos que tem? Basicamente, acabar com privilégio e benefício para partidos políticos, porque cada um quer montar um partido para ter o quê? Ter tempo de televisão
e verba partidária, fundo partidário e fundo eleitoral. E, infelizmente, a gente foi na direção contrária. Ano passado, mesmo com as contas em total desequilíbrio, faltando dinheiro para a educação, faltando dinheiro para a saúde, se aprovou no Congresso mais 1 bilhão e 700 milhões de reais para financiar a campanha política. E a pedida inicial era 3 bilhões e meio. E interessante, esses recursos são distribuídos, basicamente, a grande maioria, entre os partidos que têm a maior quantidade de investigações na Lava Jato. Não faz o menor sentido. Então, primeira coisa, acabar com dinheiro público para partido político, fundo partidário, fundo eleitoral e tempo de televisão gratuito. E, consequentemente, vão existir única e exclusivamente os partidos que tenham seus filiados e apoiadores dispostos a bancá-los. Acho que essa é uma primeira medida. Segunda medida, acabar com o voto obrigatório. O voto é um direito, cada um não deve abrir mão desse direito, mas o cidadão tem que ter a liberdade de decidir e assumir as responsabilidades, por votar ou não. Terceiro ponto também que a gente deveria fazer, reduzir em 1/3 a quantidade de congressistas, reduzir os senadores de 81 para 54 e os deputados federais de 513 para 342. Isso já seria uma economia absurda. Lembrando que o Congresso custa por dia 29 milhões de reais a cada brasileiro, a todos os brasileiros. Quarto ponto, eu também concordo com a ideia do voto distrital misto. Acho fundamental para a gente melhorar a representatividade, ter custos mais baixos de campanha e ter uma proximidade maior do eleitor, do representante. Agora, de fato, o sistema que nós temos hoje é muito disfuncional. Você impede renovação. As regras são feitas para impedir a renovação. O tempo de 45 dias de campanha tem um objetivo também, que é dificultar a concorrência. Então, todo o sistema político hoje é feito para perpetuar os mesmos. É muito difícil você montar um partido do zero, e aí eu testemunho de quem ficou 5 anos trabalhando para fazer isso, porque a gente fez da forma correta, né? Então, é difícil você criar concorrência, é difícil você criar opção. Então, eu também sou favorável a facilitar a montagem de partido. Se você tem alguma área que não funciona bem, o que você mais quer é ter mais oferta, o que você quer ter é mais concorrente. Então, diminua-se a burocracia para a montagem de partido, mas tire todos os benefícios. Eu tenho certeza que, de uma hora para outra, mais de metade dos partidos brasileiros vão deixar de existir se acabarem os benefícios e os privilégios que hoje existem, e a gente teria uma democracia muito mais adequada e muito mais representativa do desejo da população brasileira. Não há dúvida que o caminho é exatamente a representatividade. Hoje nós temos, de fato, uma situação grave, que é o cidadão, o eleitor, a eleitora, que estão sentindo falta de representatividade, mas, por outro lado, não estão intensamente ou ativamente procurando esta representação, mas estão desanimados com o sistema político como um todo, o que pode levar a uma situação até pior. Então, nós tivemos uma situação recente aí de eleições extraordinárias em determinados municípios, por exemplo, um em Minas Gerais, tivemos uma situação também no estado de Tocantins, aí a nível estadual, e é gravíssimo, quer dizer, uma abstenção ou um voto nulo ou em branco, etc., de quase metade da população, o que significa que é grave. Primeiro, falta de informação. Então, nós temos que garantir, uma das soluções poderia ser, de fato, voltar a se ter mais tempo de campanha. Quer dizer, quanto mais informação para o eleitor, melhor. Segundo, eu sou totalmente favorável ao distrital, mas eu vou mais longe. Eu acho que deve ser o distrital puro. Isto é, vamos garantir que, de fato, o bairro, o vizinho, o município escolha o seu candidato e cobre por resultado, cobre por ação. Por exemplo, você pega alguns países que têm voto distrital puro, e isso tende, sim, a polarizar, porque todas as eleições passam a ser majoritárias. Então, nós temos, sim, aí uma seleção natural de partidos, sem precisarmos de restrições artificiais, que aí sim não funcionam. E, a partir daí, uma maior informação. Por quê? Porque no momento que se tenha o distrital puro e cada um tenha muito mais proximidade com o seu candidato, se pode aí, inclusive, cobrar resultado. Por exemplo, você pega em alguns países em que tem uma polarização, é impensável
que um candidato de um determinado partido eleito comece a votar, seja por interesses pessoais ou interesses políticos ou o que for, numa plataforma de um outro partido, ou que não seja coerente com a escolha dos eleitores do seu distrito. Por quê? Não vai fazer isso não é meramente por um princípio, não. Ele vai fazer isso por quê? Porque se ele não cumprir aquilo que é a opção do eleitor do seu distrito, ele vai perder a eleição. Resumindo, nós precisamos ter um sistema que funcione. Isto é, garanta transparência, que garanta efetividade. O distrital puro é o sistema que sim pode levar a isso. Por quê? Porque esta é a experiência internacional de sucesso. E, a partir daí, assegurar tempo para que todos conheçam os eleitos. Obrigada. Os senhores acabaram não dizendo se tocariam a reforma política antes, durante ou depois da agenda emergencial do Brasil. A gente vai mudar de assunto, vamos passar para a reforma da Previdência, e aí talvez a gente consiga ouvir um pouco dos senhores onde se encaixa a reforma política nessa agenda do país. Bem, enfim, a reforma da Previdência não precisa de diagnóstico nem de explanação de cenários aqui. Eu acho que os senhores já estão absolutamente envolvidos com o tema. E a grande pergunta né, é o tema prioritário? Os senhores entendem que é o tema prioritário? Porque, ao mesmo tempo que existe um consenso sobre a necessidade da reforma, parece um tema meio radioativo na política, né? A gente viu isso acontecer no Congresso Nacional esse ano. Então, é o tema prioritário, quer dizer, é um tema que, eleito, os senhores já, antes de tomar posse, já começam a agir politicamente, porque a reforma política não vai acontecer, pelo menos não em tempo hábil, para que esse sistema mais eficiente ajude, por exemplo, na aprovação de uma mudança como essa. Então, vamos lá. João começa. Opa, peraí. Doutor Alckmin, depois Meirelles. Bom, eu acho que não tem dúvida que é um tema prioritário, né? A Previdência hoje representa 13% do PIB, cresceu nos últimos 10 anos uma taxa, os custos de 6,4%, enquanto o crescimento do Brasil foi 2,4%. Então, acho que esse é um tema prioritário e tem que ser no dia zero de governo. Pelo menos essa seria a minha proposta. E tem um roteiro para isso ser feito, né? A primeira coisa é reconhecer que tem um buraco no passado de quase 270 bilhões de reais. Eu falo isso porque já ouvi alguns pré-candidatos dizendo que não tem problema, que foi 25, 26, e assim, a gente precisa ter certeza e do diagnóstico que, de fato, precisa ser alterado. Acho que essa é a primeira coisa, constatar que tem um problema. O segundo, tem que ser feito um esforço muito grande de comunicação para a população. Ano passado não se conseguiu vender essa ideia corretamente. Eu até entendo por quê, né? É muito difícil você, que não conhece muitas contas públicas, olhar se aumentar fundo partidário, olhar os nossos políticos andando de jatinho para cima e para baixo, não cortando benefício, não cortando privilégio nenhum, e de repente alguém ouve dizer que precisa mexer na aposentadoria dele. Não é normal que a pessoa aceite isso. Então, de qualquer forma, acho que quem for para o poder tem que dar o exemplo, fazendo o dever de casa, cortando privilégios, benefícios, pelo menos para sinalizar que tipo de gestão está fazendo. Isso a gente faz na nossa empresa, nas nossas empresas, no nosso negócio, na nossa família, tem que ser assim. Então, e tem um processo de educativo para mostrar para a população o seguinte, que a reforma da Previdência não significa a perda de direitos, é justamente ao contrário. Se a reforma da Previdência não for feita, faltará dinheiro para a saúde, para a educação e mesmo para pagar os aposentados futuros. Então, é diferente. O que a gente tem que mostrar é que existe hoje, pelo Estado brasileiro, uma grande transferência de recursos dos mais pobres para os mais ricos, e a Previdência é um sistema que está fazendo isso. Indo diretamente para a reforma, eu acho que a gente tem que começar com coisas simples, objetivas, que já foram muito discutidas aí no último governo, que é basicamente estabelecer uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, com um sistema que faça com que essa idade vá crescendo de acordo com o crescimento da mudança da expectativa de vida, desvincular a atualização
do salário mínimo, tem que estar vinculado, de fato, à inflação, que é o que faz sentido, não tem por que ficar vinculado ao salário mínimo. Terceiro ponto, que também me parece importante, fazer uma cobrança dos aposentados da área rural. Só para lembrar, a aposentadoria da área rural deixa hoje um rombo de 110 bilhões de reais e apenas 2% dos valores pagos para aqueles aposentados da área rural vai vir para 20% da camada mais pobre da população. Então, a gente tem que alterar aí também. E, por último, tem que ter uma equalização entre a aposentadoria da área pública e da aposentadoria da área privada. Lembrando que o déficit hoje na área pública é 16 vezes maior do que o aposentado da área privada. Então, acho que esses seriam os primeiros ações para a gente fazer, para pelo menos tentar diminuir o tamanho do buraco e começar depois a planejar talvez um sistema de capitalização mais à frente. Mas eu, de imediato, início zero de governo seria isso. Ok, obrigada. Olha, uma reforma urgente. Nós defendemos já em janeiro apresentar 4 reformas: a reforma política, reforma simplificação tributária, previdenciária e reforma do Estado. Logo no início, ela tem, como foi colocado pelo Amoedo, 2 grandes objetivos. O primeiro, de justiça, porque nós devemos ter um regime geral de previdência igual para todo mundo, tanto para o setor público quanto para o setor privado. E acima do teto do INSS, hoje R$ 5.600, previdência complementar. Eu já fiz em São Paulo em 2011. Assumi o governo, primeiro ano, mandei a lei foi aprovada. Então, todo mundo que entrou de lá para cá só vai aposentar pelo teto do INSS. E criei a Previcom. Aliás, até vamos atender outros estados brasileiros. A grande mudança é que não é benefício definido. Ganha 30 mil, vai ganhar 30 mil. Não, vai ganhar 5.600 e a complementação da aposentadoria não é benefício definido, mas é contribuição definida. Déficit zero, cálculo atuarial, capitalização individual. Todo mundo entrou, judiciário, Ministério Público, Legislativo, universidades, não ficou praticamente ninguém de fora. O modelo hoje é extremamente injusto. O trabalhador aqui da indústria, do banco, da agricultura, do comércio, o garçom aqui do serviço, todo mundo vai aposentar pelo INSS, média, R$ 1.391. Ele vai ganhar, até morrer, R$ 1.391 de média. E o setor público pode escolher. O Legislativo Federal, média, R$ 27.000. Pago é um Robin Hood às avessas. Então, o primeiro objetivo é ter um sistema justo, que não seja concentrador de renda e pago pelo pequeno, e o segundo é cálculo atuarial, porque é evidente que não é possível ter um déficit e um déficit crescente. Em São Paulo, esse ano será 18,5 bilhões de reais. O ano que vem vai ser mais, mas com a previdência complementar, em 10 anos começa a cair esse valor. No curto prazo é até pior, porque você tem que cumprir o déficit existente e pagar para a previdência complementar 1 para 1, mas no médio prazo vai acertar as contas públicas e ter um sistema muito mais justo e a previdência complementar criando poupança interna para o país para poder ter mais investimento e um bom resultado para a sociedade. A proposta é votar no comecinho do ano que vem. Bem, eu fico muito feliz e muito gratificado que os candidatos, governador Alckmin e João Amoedo, concordem com os pontos essenciais da proposta de reforma da Previdência que eu fiz. Em questão de prioridade, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, quando eu fui convidado para ser ministro da Fazenda, a primeira coisa que fiz foi dizer que era fundamental a integração da Previdência. Por quê? Porque aí responde a sua primeira questão, Thaís. A reforma da Previdência é fundamental, tanto que nós
trouxemos, e hoje o nome é Ministério da Fazenda e Previdência Social. Então, isso foi dado um foco e uma prioridade absoluta. E já apresentamos o projeto de reforma, já está em andamento. E o ponto essencial é, de um lado, justiça, que hoje é injusto, é concentrador de renda, sim, o sistema, e, de outro lado, o equilíbrio fiscal. Vamos colocar as duas coisas, porque isso é de uma clareza absoluta. Do ponto de vista de justiça, hoje a Constituição diz a pessoa se aposenta por 35 anos de contribuição e, no caso de homem, 65 anos de idade, mulher, 60. Agora, os trabalhadores mais pobres não conseguem completar 35 anos com carteira assinada e, portanto, já se aposentam com 65 anos. Aqueles que ganham mais, aqueles que têm as altas aposentadorias, etc., conseguem, sim, evidentemente, fazer a contribuição durante 35 anos, e esses, sim, conseguem se aposentar com 52, 53 anos, etc. Portanto, já existe aí uma questão de justiça. Nós temos que equalizar o sistema, número 1. Número 2, é fundamental do ponto de vista de equilíbrio fiscal. Quer dizer, em algumas décadas, nós teremos que aumentar a carga tributária no Brasil de 10% do PIB, não é aumentar 10% da carga, não, aumentar em proporção do PIB, 10%, levando em conta que a arrecadação tributária total hoje, federal, administrada pela Receita, é ao redor de 12,5%, chegando a 13% do PIB, nós vamos ter que colocar 10% acima disso, mais todos os outros impostos, apenas para financiar o crescimento do déficit da Previdência. Então, além da injustiça, tem a questão da absoluta insustentabilidade. E, sim, precisamos garantir que cada um receba a sua aposentadoria, que é o problema que aconteceu, por exemplo, na Grécia. O Estado quebrou, a aposentadoria que era inviável de ser paga para manter o Estado solvente. O que foi feito? E a própria Previdência. Cortou-se o valor da aposentadoria, de quem já estava aposentado. Uma vez não foi suficiente, 2, 3, cortaram 14 vezes, diminuindo pela metade. Isso vai acontecer no Brasil, porque isso é uma prioridade absoluta e, de fato, não é uma questão de se vai ser apresentado. Já foi, está lá, é esse projeto, e vamos lutar para que seja aprovado. Eu acho que vai. Muito bem, obrigada. A gente vai chegando aqui ao final, vamos para a última pergunta, que é sobre desenvolvimento econômico. Acho que a reforma da Previdência, que os três colocaram aqui, diferentes pontos desse diagnóstico, dá uma noção importante aí da situação fiscal do país, o que significa que nós temos um Estado absolutamente incapaz de fazer investimento e de dar aquela mãozinha para a recuperação econômica, como a gente viu no passado, como uma coisa comum no Brasil. E aí a gente gostaria de colocar aqui 2 temas básicos para a discussão daquilo que os senhores imaginam que seja o caminho, a rota do crescimento sustentável para o país, partindo da reforma tributária, né? E aí não só simplificação de impostos, mas também revisão de benefícios e incentivos, como é que a opinião do senhor sobre isso, e também sobre a abertura econômica, que é um tema que divide bastante as opiniões políticas, independentemente do momento que a gente esteja vivendo de guerra comercial. O Brasil perdeu muito espaço no comércio internacional, e também há um certo consenso de que a abertura econômica é um caminho para isso. Agora, abrir economicamente como? Fazendo que parcerias bilaterais, multilaterais, buscar quem? Que tipo de parceiro? Então, vamos lá. O senhor é o primeiro, doutor Meirelles? João II. Obrigado. O crescimento econômico, ele é determinado por, como sabemos, experimentamos todos isso, por alguns fatores. Primeiro, é o total de investimentos. Hoje, o nível de investimentos do Brasil é baixo. Por
mais de uma razão. Existe a questão tributária, sim, existe a questão da produtividade, mas existe uma questão de nível de investimento. Para isso, temos que aumentar a poupança. Para aumentar a poupança, temos que diminuir o tamanho do Estado. E aí falamos já de reforma da Previdência, de reforma tributária. Mas para reduzir o tamanho do Estado, nós temos que cortar primeiro as despesas. E aí a reforma da Previdência é absolutamente fundamental. Em consequência, depois, sim, cortar tributos. A propensão à poupança do setor privado é sensivelmente maior do que do setor público. E, em consequência, de investimentos. Quer dizer, o investimento do setor público é baixo, por definição, tem que aumentar, vai aumentar, acredito nisso, mas nós temos que aumentar a participação do setor privado na economia. E é aí que nós vamos ter, sim, aumento de poupança, aumento de investimentos. A reforma tributária é fundamental, eu prefiro chamar de simplificação tributária, sim. Estudos do Banco Mundial mostram que o Brasil é um dos países onde se gasta mais tempo. Não estou falando de carga tributária aqui, que também é importante, não estou falando de tempo para se pagar imposto. O tempo de se pagar imposto no Brasil, só em burocracia, era, até pouco tempo atrás, cerca de 2.600 horas por ano, média, por empresa. Portanto, é muita coisa, temos que reduzir isso. E aí sim, com previsibilidade, uma macroeconomia estável, aumentando seu nível de investimento, diminuindo o tamanho do Estado, aí com privatização de investimentos em infraestrutura, além de privatização de estatais, como foi proposta, por exemplo, no caso da Eletrobras, que é absolutamente fundamental, nós podemos assegurar um maior crescimento. Reformas visando aumento de produtividade são absolutamente fundamentais. Eu apresentei no Congresso 15 propostas visando aumentar a produtividade da economia brasileira. São absolutamente cruciais e tudo isso foi baseado no estudo um estudo do Banco Mundial, uma classificação internacional que é a facilidade de produzir, né? E, a partir daí, o Brasil, que está lá ainda muito mal classificado, ao redor de 119, 120, pode melhorar substancialmente. E a abertura comercial, sim, né? Não há dúvida que isso é fundamental para importar tecnologia, para aumentar a produtividade. Aí nós temos que fazer tratados multilaterais, tipo o Mercosul com a União Europeia, é uma prioridade. Já começar tratativas com o Reino Unido depois do Brexit e também a abertura de conversas com o Transpacífico e alguma eliminação também unilateral. Obrigado. Thaís, eu entendo que o desenvolvimento econômico do Brasil passa por, de fato, a gente ter um país capitalista, né? O Brasil, como eu disse anteriormente, é um ambiente muito difícil para quem quer empreender. No fundo, a gente acaba tendo muito mais um capitalismo de Estado, que eu não sei nem porque tem esse nome, porque não tem nada de capitalismo no processo. Então, o que a gente precisa? O Brasil hoje, nos rankings de liberdade econômica, está na posição 153, e no ranking do Banco Mundial para fazer negócio, a gente está na posição 125 de 190 países. Então, no Brasil, é difícil empreender, é difícil você calcular imposto, é difícil você montar um negócio, é difícil você fechar um negócio, você tem uma instabilidade jurídica muito grande. Então, tudo isso depõe contra a nossa capacidade de gerar riqueza. Não é à toa que temos 13 milhões de desempregados e mais de 20% da população brasileira recebe o Bolsa Família. Em alguns estados, esse número chega a quase 50%. Né? Então, o que eu entendo que nós devemos fazer? Primeiro, equilíbrio das contas públicas, porque o Estado tem que parar de competir com a poupança privada para os investidores, para quem quer montar o seu negócio. E esse equilíbrio das contas passa certamente pelo que a gente já falou aqui, reforma da Previdência, privatização de empresa, revisão das desonerações fiscais. O Brasil dá hoje 284 bilhões de desonerações fiscais, sendo que 44% delas não tem nenhuma mensuração de que resultado está tendo para a economia como um todo. Então, a gente tem que rever todo esse processo, né? Então, com isso, você teria equilíbrio das contas públicas para que, de fato, a gente pudesse ter um custo de capital mais baixo. Segundo, simplificação tributária é determinante, porque isso, além de tirar a produtividade do nosso negócio, gera uma insegurança jurídica muito grande, quer dizer, quantas vezes você é questionado porque acha que pagou os tributos e não pagou, isso consome recursos, consome tempo e, consequentemente, traz ineficiência. Terceiro ponto, maior segurança jurídica. A gente tem que ser um país onde, a cada momento, a gente não pode rever as leis.
aprova-se uma reforma trabalhista e a gente já tem candidato dizendo que quer rever esse processo. O que pensa alguém que quer montar um negócio, um investidor com recursos de fora? Vou esperar e, consequentemente, o país sofre. Quarto, controle da inflação. É fundamental também a gente estar sempre atento a isso para ter, de novo, visibilidade e regras mais claras para que as pessoas possam investir. Então, acho que esse é o processo justamente para que o Brasil possa subir no ranking de liberdade econômica, subir na condição de fazer negócio e deixar o cidadão como ele é a locomotiva da economia e não o Estado. O Estado não tem capacidade gerencial, não tem poupança, é ineficiente no processo, então ele tem que sair da gestão de empresas, deixar o consumidor mais livre e, principalmente, ter um ambiente que o pequeno e médio possa prosperar. No Brasil, a gente tem tanta regulação, tantas entraves, que os mercados acabam sendo muito concentrados, porque o pequeno não tem condição de atender a todas aquelas demandas, né? E cria-se muitas vezes agências reguladoras que mais atrapalham do que ajudam. Então, no meu entender, com mais livre mercado, e aí, só para terminar, é fundamental a gente ter abertura econômica. O Brasil está fora das cadeias globais, perdeu a inovação e representa menos de 1% do comércio mundial. Então, temos que abrir a economia, mesmo que seja uma abertura unilateral, para realmente trazer desenvolvimento. Obrigada. Olha, esse é o grande desafio, né? Como é que nós podemos crescer forte, 3%, 4%, 5%, por um longo período e de maneira sustentável. Em quantos anos nós dobramos a renda do brasileiro? 8 anos, 10 anos? Esse é o desafio. O que precisa ser feito para isso? A agenda de competitividade. Quer dizer, o Brasil ficou caro antes de ficar rico. E aí fechou, como foi bem colocado aqui, saiu das grandes cadeias globais, tem 3% da economia do mundo e 1% do comércio exterior e precisa ter abertura econômica. Cabe ao Estado garantir competitividade. Tem que competir. Quais são as razões desse país caro, que o automóvel custa 2,5 vezes os Estados Unidos, o minuto do celular custa 7 vezes os Estados Unidos, o spread bancário custa 4 vezes o mundo? O que está acontecendo? Quais as razões? Vamos na causa dos problemas. Abertura econômica, educação básica, ganhar 1% no PIB, reformas, simplificação tributária, reforma da Previdência, reforma do Estado, reforma política, desregulamentar, desburocratizar, simplificar as coisas, fazer acordos comerciais. O Brasil, em 15 anos, o Mercosul fez 3 acordos. Israel, Egito e Autoridade Palestina. Nós temos que saber jogar o jogo do século XXI, ter uma importantíssima inserção internacional. Esse é o caminho que eu acredito, e fazer rápido. E se fizer rápido, vai ter confiança. E tendo confiança, volta investimento. E com investimento nós vamos crescer. Eu entendo que nós estamos numa encruzilhada. Ou vamos para o populismo fiscal, 76% do PIB, a dívida pública bruta do governo geral, 6º ano de déficit primário, não paga 1 centavo da dívida, 5 trilhões, e gasta todo ano 140 bilhões a mais do que arrecada. Isso precisa ser cortado imediatamente, porque pode pôr até em risco a política monetária, criando uma insegurança. Não tem como financiar mais déficit aumentando dívida. Então, ajuste fiscal extremamente rápido e agenda de reformas. Obrigada. Bem, eu não tenho mais perguntas para agora, para o encerramento dos senhores, mas eu tenho uma sugestão, que a gente acabou ouvindo muito pouco do como fazer. Especialmente pensando que a maioria desses projetos e dessas ideias todas que os senhores apresentaram aqui dependem do sistema político brasileiro.
né? Então, eu acho que é importante para todos nós que estamos aqui entender um pouco do como. É só uma sugestão, porque eu não tenho mais pergunta. E agora, teoricamente, os senhores têm liberdade para falar no fechamento. Então, é só uma sugestão para reforçar aquele pedido que a gente fez no começo. Então, vou sortear para ver quem começa o encerramento. Doutor Meirelles começa. O senhor parou de fiscalizar, saiu primeiro. O João em segundo. Bem, o que nós agora precisamos fazer para que se viabilize e como fazer tudo isso, antes de mais nada, o Brasil precisa crescer. Porque o Brasil crescendo, ele gera emprego, gera renda e gera aumento de arrecadação em todos os níveis. Como crescer? Aí os pontos fundamentais, onde eu não vou mostrar, eu não vou simplesmente dizer agora, conversar um pouco sobre teoria, eu vou falar sobre coisa prática. Tá? Quando eu entrei no Banco Central em 2003, o Brasil estava vivendo uma crise. Ali nós enfrentamos os problemas básicos, que era a inflação elevada, que era a insegurança, que era a incerteza. O Brasil cresceu a 4%. Isso não é teoria, isso é prática, resultado concreto, durante 8 anos. Se tomarmos o período pós-retomada de 2003 e de 2004 a 2010, cresceu quase 5% em média. Isto, sim, permitiria ao Brasil gerar um salto. Entramos no Ministério da Fazenda. Agora, em 2016, o Brasil tinha tido uma queda de produtos de 5% em um ano. Né? Conseguimos tirar o Brasil da recessão. Portanto, isso são resultados concretos. Isto gera confiança. E, portanto, eu proponho um pacto de confiança. O Brasil precisa recuperar a confiança, os empresários precisam recuperar a confiança para investir, os consumidores precisam recuperar a confiança para acreditar que devem, sim, continuar trabalhando, consumindo, tomando recursos e comprando bens que para a cada família é importante, e investimentos fundamentais, como educação, saúde e segurança. Para isso, o país tem que crescer, porque no momento em que cresce, gera aumento de arrecadação para o município, que pode investir mais em serviços básicos, inclusive em educação fundamental, para os estados, que vão garantir, aí sim, equipamento de polícia, um sistema unificado, central, e permitindo aos estados que não só tenham informação, mas possam contratar efetivos. Um exemplo só do como. Tem estado brasileiro que tem 10 anos que não contrata efetivo, não tem policial. E é importante que se retome isso. Para isso, a arrecadação tem que crescer. E o governo federal, com esse déficit monumental, e aí eu gostaria de deixar um ponto só para falar de novo no como, Thaís. A grande parte das despesas, 75% do crescimento das despesas nos últimos 25 anos no Brasil foram de despesas obrigatórias, constitucionais. Então, o como é, sim, a reforma da Previdência, o como é, sim, reformar a Constituição e diminuir as despesas obrigatórias. Porque, senão, o resto vai ser apenas teoria. Obrigado e vamos em frente. Um pacto de confiança. Thaís, nós estamos hoje há 69 dias das eleições, né? Provavelmente há muitos anos que a gente não tem uma eleição com o país tão fragilizado e onde nas pesquisas espontâneas aproximadamente 60% das pessoas falam que não sabem quem vão votar, não sabem mesmo se vão votar ou se vão votar branco e nulo, né? Eu tenho tido a oportunidade nessa pré-campanha de viajar muito pelo Brasil e conversado com muitos jovens, e eles estão esperançosos de mudança, eles estão participando, mas eu acho que a nossa elite ainda está muito ausente do mundo político, e aproveito para falar aqui com todos.
não dá para dissociar a nossa vida do dia a dia, os nossos negócios da participação política. Ela é fundamental pelo tamanho que tem o Estado brasileiro hoje, pela carga tributária que cobra e por como ele influencia as nossas vidas, né? E a gente vai ter que fazer uma decisão agora, né? O que a gente quer? Um país que se perpetue mais algum tempo nessa mediocridade, como o Nicola nos mostrou no início do processo, que cresça 1,5% ao ano, por exemplo, como vai acontecer esse ano, enquanto a economia mundial vai crescer quase 4%. No passado, a gente sempre teve a justificativa que o mundo estava em crise. Hoje, o mundo não está em crise. Quem está em crise é o Brasil, por um problema de gestão, por um problema de tamanho de Estado, por um problema de mudanças políticas que têm que ser feitas. Eu sinto dizer, acho muito difícil que as mudanças que a gente quer será feita pelos políticos que a gente tem. Porque, infelizmente, a grande maioria se viabilizou, claro, com algumas exceções, mas que dentro desse modelo atual. É isso que a gente precisa mudar se, de fato, a gente quer colocar o Brasil na rota do crescimento. E eu acho que é uma obrigação, é um dever que a gente tem, com os 13 milhões de brasileiros desempregados, com 70% dos brasileiros que não se sentem representados e, principalmente, com os mais de 60% de jovens que, em pesquisa recente, disseram que, se pudessem, iam embora do Brasil. Então, acho que é um dever de todos nós que podem participar da política de forma mais consciente, de forma mais atuante, para, de fato, a gente colocar o Brasil no rumo do crescimento. Todas essas mudanças que a gente está falando aqui serão implementadas com a participação dos políticos em função das eleições que a gente vem a ter. E se a gente não colocar, não fizer as escolhas corretas, não tiver o voto consciente e, principalmente, não participar do processo, influenciando outros e sendo, de fato, formadores de opinião, a gente não vai mudar. Infelizmente, a análise que eu faço, o diagnóstico que eu tenho, é que o Brasil chegou à posição que a gente chegou porque nós nos afastamos da política. Eu me incluo nesse processo, mas, em determinado momento, resolvi transformar essa indignação em ação. Ou a gente transforma isso agora, ou a gente irá esperar o país piorar para ficarmos mais indignados e, de fato, a gente venha a participar. Eu espero que a gente seja consciente e passe a participar mais de imediato para, de fato, construir o Brasil um país admirado, que é o que a gente merece, o que a população merece e o que a gente gostaria de deixar para as próximas gerações. Muito obrigado. Olha, agradecer o convite da CLP, agradecer aqui a mediação da Thaís, os nossos pré-candidatos, doutor Meirelles, doutor João Moedo, a presença de cada um, e dizer que nós vamos ter uma eleição extremamente importante. Campanha curtinha, mudou a lei, antigamente até 30 de junho teriam que estar definidos os candidatos, vice, alianças, enfim, agora de 20 de julho até 5 de agosto. E a campanha efetivamente vai começar mesmo no dia 31 de agosto, quando começa o rádio e a televisão. Aliás, estou chegando de Minas Gerais e o Hélio Garcia, com a sabedoria mineira, dizia que o voto começa a ser definido depois da parada militar, 7 de setembro. Aí, onde é que eu guardei meu título de eleitor? Tanto é que nas últimas eleições, as grandes viradas são no final. A última eleição no Brasil foi o mês passado, foi Tocantins. Há 10 dias da eleição, quem estava em primeiro e segundo lugar, o ex-prefeito da capital, de Palmas, e uma senadora, estava em primeiro e segundo. Nenhum dos dois foi para o segundo turno. É impressionante. O povo está muito sofrido. Ele vai comparar, vai avaliar e vai decidir lá no final. E quem é o líder? No passado era a sabedoria. Rui Barbosa, poliglota, impressionou o mundo. A águia de Aia. Depois a fortaleza, vai para a guerra. Mata e morre. Hoje é quem se coloca no lugar do outro. 13 milhões de desempregados. Será que esse candidato aí consegue enxergar o meu problema? 2/3 dos trabalhadores, o salário não chega no fim do mês. Precisa fazer bico para poder terminar o mês. O país empobreceu. Nós temos pressa. Eu acho que o grande debate
vai ser o debate do crescimento, a questão do emprego e da renda. E nós não vamos chegar à terra prometida com voluntarismo, mas nós vamos chegar com trabalho, perseverança, falando a verdade para a nossa população. E para encerrar, dizer que candidato sofre. Eu fui candidato a prefeito da minha cidade natal, Amoedo, Dr. Meirelles, Pindamonhangaba, e tinha uma fábrica, Ana Maria, chamada Curuputuba. Fui lá pedir voto, e aí, hora de almoço, a senhora mandou eu entrar, comida no fogo, criança chorava, gato, cachorro, papagaio, e eu, plataforma de governo, programa de governo, até que ela falou, olha, o senhor convenceu, nós vamos votar no senhor. Estou saindo, ela falou, olha, só falta o dinheiro do ônibus. Falei, por quê? A escola é aqui em frente. Ela falou, não, nós todos aqui votamos em Itajubá, em Minas Gerais, né? Bem, obrigada aos três. Eu quero chamar agora a Ana Maria e o Fábio Barbosa para virem aqui fazer o encerramento. É só um agradecimento, a noite já está se estendendo bastante, a gente teve um debate aqui muito legal sobre as coisas mais importantes do Brasil e fiquei super curiosa de ouvir a opinião de todos e foi muito interessante. Pena que a gente não teve tanta diversidade, seria legal se a gente tivesse também as outras pontas, né, mais polêmicas aqui presentes também, mas eles não compareceram. Mesmo assim, eu acho que o debate foi muito esclarecedor e a gente pôde conhecer um pouquinho mais das ideias de todos. Eu queria agradecer a presença de todos e, principalmente, agradecer a equipe do CLP, todos os funcionários que deram ajuda para esse evento se realizar. Foi muito legal. E queria, especialmente, reconhecer o trabalho do Felipe, não só nesses 10 anos de CLP, mas também de fazer uma coisa muito importante, saber passar a bola para frente, formar uma equipe que fosse capaz de dar continuidade ao CLP. Isso é o mais importante. Na liderança da Luana, aqui, mas com toda a equipe, eu acho que isso é uma coisa que o Felipe, a gente tem que reconhecer que o Felipe fez muito bem, ele continua sendo o nosso muso inspirador, mas ele soube passar a bola e eu tenho o maior orgulho disso. E também agradecer o nosso conselho, que está aqui praticamente inteiro presente, que também nos dá um suporte assim, incrível para a equipe toda. Parabéns a todos e obrigada pela presença. Bom, obrigado. Eu não vou fazer agradecimentos que já foram feitos, mas fazer duas menções aqui. Primeiro, esse estudo, agradecer a McKinsey pelo estudo do Brasil 2030, e dizer que isso aí vai ser atualizado, a gente vai se aprofundar, novos temas virão, nós vamos compartilhar isso com os demais candidatos, e a gente tem conversado com algumas empresas também que estão interessadas em nos apoiar, que é importante levar isso adiante, como a gente viu aqui, uma amostra muito rápida, tem um material muito rico, e acho que pode ajudar a todos que se propuserem a ajudar, enfim, a resolver os problemas do nosso Brasil. Segundo ponto, eu queria dizer, bom, fiquei muito bem impressionado com o debate, né? O CLP sempre focou na questão da gestão pública e não poderia deixar de estar presente no momento em que se fala do mais importante cargo da gestão pública. Então, acho que a ideia de ter informações, eu sempre digo que uma decisão é tão boa quanto as informações nas quais se baseia, né? Acho que todos nós precisamos nos educar, saber quais são os problemas, quais são as plataformas, como é que a gente vai levar isso adiante para melhorar a qualidade do nosso voto, né? Infelizmente, isso é verdade para uma parte da população, outra parte ainda precisa de muito estofo para poder entender exatamente as dificuldades do país, mas o trabalho do CLP é esse, é melhorar a qualidade da gestão pública e os senhores, ou seja lá quem estiver escolhido dentre os pré-candidatos e os candidatos, né, é que terão uma missão maior de colocar esse país, trazer esperança de volta para esse país, que acho que é aquilo que a gente mais precisa nesse momento. Então, muito obrigado a todos vocês aqui.